Graças a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Um grande privilégio é sempre poder estar na casa de Deus, prestar culto a Ele, e se for para ministrar a sua palavra, o privilégio é ainda muito maior. Trago o abraço da família. Depois de 6 meses que pedi a minha jubilação por questões ministeriais, e estamos fazendo trabalho itinerante, sempre pregando aqui e ali, ajudando os companheiros, que é o propósito agora, ajudar os pastores no trabalho do Senhor. Temos então o tema para esta programação e queremos ler com os irmãos um texto muito conhecido da palavra, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu estou usando a NVI, eu gosto, a que eu mais uso é a corrigida, mas a minha estragou e ainda não mandei arrumar. Estou usando a corrigida, a NVI, e ela é um pouco diferente das demais versões. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem a corrigida aí, irmão, para colocar aqui no telão. Se tiver, coloque para nós lermos na corrigida. Então, repita comigo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem, essa é a versão corrigida. Podem assentar, irmãos. Queridos irmãos, o tema do projeto, o pastor me disse que foi agregado 3 em 1. Então, a paz, a liberdade e a autoridade. Paz. Nós vivemos uma época de muitos privilégios que nenhuma outra civilização em toda a história do mundo teve os privilégios que nós temos agora. Privilégios de estar em contato com o mundo todo, privilégio de estar perto de quem está longe, privilégio de poder comunicar a palavra de Deus para outras pessoas. Mesmo sem saber outro idioma, podemos comunicar em outro idioma, porque tem o secretário para fazer a tradução para a gente. Privilégio que outros nunca tiveram, de nós estarmos na casa do Senhor e tantas pessoas distantes recebendo a palavra ao mesmo tempo. A pessoa pode cultuar a Deus no aconchego do seu lar, o culto de sua própria igreja, às vezes para bem por um lado e para outro lado não muito bom, e termos então um mundo mais disposto a nos ouvir, mesmo que esteja disposto a rejeitar o que falamos, mas está disposto a ouvir,
por uma questão de civilidade. Então, queridos irmãos, diante desses grandes privilégios também vêm as responsabilidades. Quanto mais altos são os privilégios, maiores são nossas responsabilidades para corresponder com esses privilégios. E, embora podemos comunicar com o mundo todo e o mundo esteja disposto a ouvir os cristãos, mesmo que seja para criticar, mas para nós o importante é que a pessoa ouça o Evangelho, porque Jesus não nos mandou converter as pessoas, mandou a gente pregar. Se ele ouvir, ótimo, cumprimos o nosso papel. Converter ou não é outra história, que não é conosco. Então, mesmo com esses privilégios, vem o problema do mundo, da intelectualidade do mundo, está trabalhando para transformar o mundo inteiro numa aldeia ou numa senzala, é até melhor colocação. Transformar todo mundo num mercado comum de escravos. O interesse de implantar um sistema ditador de governo, eu não consigo entender isso, porque as pessoas que têm interesse em fazer isso, a maioria delas, pelo menos os ativistas, são intelectuais e são ricos. Dizem que a tentação do homem principal, ou as tentações, é dinheiro e nome, fama. Essas pessoas já têm essas coisas. Então, as demais coisas eles adquirem com a fama e com o dinheiro. Então, eu não sei por que o mundo está interessado em nos transformar em trabalhadores sem salário. E nisso está a falta de paz. Numa época de facilidade de comunicação, entra uma coisa contraditória, que é a falta de paz. Nosso país está vivendo aí há cerca de 30 anos um período de transição sem paz, e agora, por último, depois de alguns anos para cá, piorou a situação. Mais falta de paz. Eu penso, como leigo, eu penso que os problemas relacionados com a mente das pessoas, com as emoções das pessoas, as doenças relacionadas com a mente, com os nervos, devem aumentar muito dentro de não muito tempo, por causa da falta de paz que o país vive, politicamente. Uma instabilidade, uma incerteza, e os ativistas estão trabalhando para nos deixar sempre amedrontados, sempre com o sistema emocional desequilibrado. E isso baixa a imunidade, nós ficamos sujeitos a doenças, muito mais, e nos deixa sem paz, sem tranquilidade. Estas são as crises externas, sem contar na crise interna, ou nas crises internas, que também nos afligem tanto. Um desejo de ver uma igreja muito mais santa, de sermos crentes muito mais santos, muito mais fiéis, muito mais dedicados, muito mais ungidos, e no entanto sentimos esta falta, esta escassez, esse cristianismo periférico que há quanto tempo nós estamos vivendo. Vocês sabem que eu disse aqui há 3 anos atrás que este ano que passou agora seria um ano que eu iria tomar uma atitude em relação a mim mesmo, por não estar satisfeito com o cristianismo que estou vivendo,
Eu falei isso aqui na igreja, um desejo de estar mais perto de Deus, um desejo de conhecer mais a palavra de Deus e vivê-la de uma maneira quanto melhor, quanto mais melhor. E foi isso foi muito antes da pandemia, e foi isso que eu vivi este ano, e devo continuar no mesmo propósito, porque pouca coisa mudou até agora. Queridos irmãos, a falta de paz tem adoecido as pessoas, e como eu disse, eu penso que a situação vai piorar muito. Nós precisamos de paz. A paz que a Bíblia nos ensina é tríplice. Uma paz na vertical, primeiro, de baixo para cima, de cima para baixo. Paz com Deus, como está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Paz com Deus, justificado, pois, por sua graça, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisamos desta paz. Quanto mais perto de Deus, mais a paz será perceptível, mais a paz será gozada por todos nós. Paz conosco mesmo. E isto nós temos a palavra do Senhor em Gálatas 5:22, falando do fruto do Espírito. Uma das suas qualidades é paz. Precisamos ter paz com Deus. Isto vem através da reconciliação ou da conversão a Jesus Cristo. Quando a parede de separação cai por terra, conforme Isaías 59, 1 e 2, e nós passamos a ter comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus, a resposta é ter comunhão conosco mesmo, que a psicologia chama de colocar o mundo interior em ordem. É de muita necessidade, de muita importância. As pessoas vivem sem essa paz consigo mesmo. É um problema muito atual, falta de paz consigo mesmo. Por isso o índice de suicídio é tão alto, e principalmente entre os jovens. E em terceiro lugar, a paz social. A paz com os nossos irmãos e a paz com todos os homens, como diz a palavra de Deus, se depender de vocês. Tende paz com todos os homens. Precisamos ter paz. A paz é um dos atributos de Deus. Deus é um Deus de paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E o Espírito Santo veio nos trazer paz. Nós precisamos de paz. Precisamos viver em paz. O povo da zona rural, de um tempo atrás, viveu um tempo de paz. Lá na roça a gente não conhecia, não sabia nem o nome do presidente da República. Nem sabia quem era. Depois que fui estudar, que eu comecei a estudar já com 12 anos, é que fui saber dos nomes dos presidentes. Os ativistas esquerdistas políticos dos nossos dias falam de um governo ditador, militar, que fez isso, fez aquilo. Lá na roça ninguém nem sabia disso. Não teve influência nenhuma nas pequenas cidades e principalmente na zona rural. Não teve nenhuma influência. Ninguém sentia nada. Todo mundo está tranquilo e sossegado para lá. Não havia perturbação alguma. Não havia ameaça alguma. Isso é muito mais uma falácia política, uma politicagem, do que uma realidade. É verdade que não era uma democracia. Também não era uma ditadura. Então a gente tinha paz. Precisamos de paz espiritual, paz interpessoal e paz intrapessoal, ou interpessoal. Paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com todos os homens. Agora, a palavra de Deus nos ensina a empenhar por buscar a paz, irmãos.
Seguir a paz com todos. Seguir é ir atrás. Mas no texto, a ideia é perseguir a paz. É andar a vida inteira perseguindo a paz. Vivendo a paz e correndo atrás de ter sempre paz. É promover, é fazer a paz e viver em paz, promovendo-a. O segundo item, a liberdade. João 8, 32 e 36, está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. E interessante que toda verdade é uma verdade de Deus. Toda verdade, não precisa ser só uma verdade bíblica. Toda verdade é uma verdade de Deus. E toda verdade, ela existe para o bem nosso. É a mentira que tira-nos o sossego, a paz, a tranquilidade. E a mentira não é a verdade. A verdade traz paz. Você já deve ter experimentado na sua casa as duas coisas. Quem ainda não mentiu dentro de casa, nem que seja uma mentirinha mais ou menos, para alguém da própria família, levante a mão. Ah, mas vocês são um bando de mentirosos. Aí você diz assim: vocês não, nós. Então, a mentira é um dos pecados que mais nos persegue. Eu não sei se tem outro pecado que é tão terrível igual a mentira. Lá em casa eu fui criado, nós fomos criados com a verdade. E quando mentia, apanhava. Lá em casa não tinha tolerância com a mentira, com duas palavras. Eu fiz um negócio quando eu era menino. Eu troquei uma bicicleta por uma bola. Você imagina a diferença de preço. E meu pai não aceitou desmanchar o negócio. Você fez o negócio, está feito. Então, não tinha duas palavras. É uma só. Fez o negócio, não precisa assinar nada, documento algum. Fez o negócio, está feito. Então, a gente cresceu. Depois eu fui para a polícia militar. Na minha época, tem mais de 30 anos que eu saí da polícia. O sujeito faltar com a verdade era a cadeia na certa. Eu me converti a Jesus Cristo. E Jesus disse na Bíblia, João 6, 33, que a palavra do crente é sim e não. Ou um ou outro. Então, eu fiquei muito preso à verdade, por isso eu gosto tanto da Bíblia. A Bíblia corrige a gente o tempo todo. A gente lê a Bíblia, mas a Bíblia lê a gente muito mais. É a Bíblia quem diz para a gente onde está errado, onde está faltando, onde está passando. É a Bíblia que lê a gente. A Bíblia é maravilhosa. Então, liberdade tem limites. Gálatas 5,13 fala do limite da liberdade. O dito popular diz: minha liberdade, os meus direitos terminam onde começa o seu. A minha liberdade termina onde começa a sua liberdade. Então a liberdade tem limite. Liberdade que nós recebemos é uma liberdade para servir, para ser servo. Fomos libertos pela verdade de Jesus Cristo para servir a Jesus Cristo, para ser servo dele. A liberdade tem preço. Jesus pagou o preço de nossa liberdade. Vivíamos escravos, escravos sem valor algum. Jesus pagou um preço que nós não valíamos. O preço, tem gente que pensa que foi salvo
Porque, por certo, Deus viu alguma coisa nele que chamou a atenção. Tem até um negócio aí de chamar a atenção de Deus, né? Não é isso, pregador? Chame a atenção de Deus para você. Ô, meu filho, tem misericórdia. Me ajuda aí, ó. Ninguém chama a atenção de Deus, chama a atenção de alguém, tem que surpreender-se alguém. Quem surpreende Deus, irmãos? E outra coisa, o que é que nós temos que vai chamar a atenção de Deus? Louvor, lá no céu tem infinitamente melhor. Instrumentos bonitos, lá no céu tem muito mais e muito melhor. Ah, vida santa, lá no céu tem muito melhor. Deus está cercado desses louvores. Eu já falei para vocês há algum tempo aqui, que Deus vai nos levar para lá porque Ele quer, não por outra explicação, não tem explicação. Deus vai nos levar porque Ele quer a gente lá, mas não tem explicação. O que você vai fazer lá no céu? O que vai mudar na vida de Deus com a sua chegada lá? Nada. Mas Ele te quer lá, eu não sei para quê. Mas Ele te quer. Deus nos criou porque quer se relacionar conosco. Jesus nos redimiu porque quer se relacionar conosco. Deus é um Deus relacional. Glória a Deus. Jesus disse, olha, fica aí, eu vou lá. É já que eu venho. Fazer o quê? Buscar vocês, para que onde estiver, vocês também estejam comigo. Jesus, já falei para ele muitas vezes, Jesus, o que é que o Senhor quer comigo lá? Eu acho maravilhoso demais, eu não tenho nem como explicar, Jesus. Mas, aleluia, liberdade tem preço. Quem pagou nossa liberdade foi Jesus. E o preço que Ele deu a você é um preço que você não vale, nem eu. É um preço agregado, pastor. É um preço agregado. É como aquela história do livro A Quarta Dimensão, não sei se você leu, de David Chu, que uma senhora tinha só aqueles 2 palitinhos lá na Coreia do Sul, que é 2 palitinhos que eles comem lá, o japonês come, o coreano também. Só que ele, e numa oferta que foi levantada para a obra missionária, ela deu aquilo, porque não tinha outra coisa. E uma tigelinha que era dela comer a sopa. Aí o pastor não queria, ela falou, mas não é possível com uma velha igual eu, que não tem nada, não pode doar nem a tigela e os 2 palitinhos aqui de comer. Aí um irmão rico levantou e disse, eu pago $50 mil na tigelinha e nos 2 palitinhos dela. Glória a Deus. Ele pagou um preço que a mercadoria não valia. Um preço agregado. É assim que é comigo e com você. Jesus pagou um preço para nós, por nós não é um preço que nós valemos. É um preço, um valor que Ele deu, não que nós valemos. É por isso que você tem que ser crente. Glória a Jesus. Deixa eu pular aqui para a autoridade. Então, viva a liberdade, defenda a liberdade e ame a liberdade. Promova a liberdade. Promova a paz. Viva a paz. Defenda a paz. Terceiro, a autoridade. A autoridade é criada por Deus também. Faz parte da natureza de Deus. Deus é absoluto. Isso é autoridade. Jesus disse em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E Jesus disse para os seus discípulos, eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do mal, e nada lhes fará dano algum. Poder e autoridade foi dado ao crente. Glória a Jesus. Poder e autoridade para viver uma vida cristã autêntica. Não interessa o julgamento dos outros sobre você, o que os outros vão pensar de você, o que os outros dizem de você. Importa o que você é. Importa o que você é diante de Deus. A autoridade divina é absoluta e incondicional em si. A nossa
a de todas as demais criaturas, é uma autoridade também agregada, dada por Deus, é derivada, uma autoridade derivada, é Deus que nos deu. Então, a autoridade humana é relativa e condicional, é conquistada e delegada. Delegada, se for lá fora, é delegada por leis, pelo Estado, por uma organização, é delegada por aquela organização, ou pela Constituição, ou, enfim, por qualquer outra lei. É autoridade delegada. E é uma autoridade condicional. Quando a Bíblia diz, em Romanos 13, em outras passagens, que toda autoridade é constituída por Deus, a autoridade, sim, a pessoa que exerce a autoridade, ela tem que cumprir os requisitos bíblicos para que ela exerça a autoridade, para que ela seja uma autoridade de Deus. Então aí, nós temos em Romanos 13, 1, por exemplo, dizendo, sujeitai-vos a toda a ordenação humana. E aí diz, o texto diz, que essa ordenação, que essa autoridade humana é constituída a favor dos que fazem o bem. E diz que se a gente viver bem, não precisa ter medo dela, porque ela é constituída por Deus para o nosso bem. Se ela existir para o nosso mal, então ela não é uma autoridade de Deus, porque ela está fora do plano estabelecido pelo próprio Deus. A autoridade dos homens não são absolutas. E é por isso que quando a autoridade do homem choca com a autoridade de Deus, ou com a palavra de Deus, nós não temos dever de obedecer. Porque ele não é autoridade absoluta. A autoridade absoluta é só Deus. A autoridade dos pais sobre os filhos não é absoluta. É uma autoridade grande, mas não é absoluta. A autoridade do pastor sobre as ovelhas não é uma autoridade absoluta. É uma autoridade agregada e ela é condicional. Por isso, obedecer aos vossos pastores no Senhor. No Senhor. Se o pastor sai fora da palavra, se desvia, acabou a responsabilidade de alguém se submeter a ele ou a ela. Mas enquanto está dentro do plano de Deus, nós não podemos nem tornar pesada a carga dele ou dela, para que faça o trabalho do Senhor gemendo. Não. Aí nós estaremos prejudicando a obra do Senhor. A autoridade eclesiástica é condicional, é delegada e é conquistada. Deve ser daqui para frente que o pastor William vai estar começando a ser o líder da igreja. Daqui para frente, 2 anos, né? 2 anos, daqui para frente. A autoridade da igreja, porque é uma autoridade conquistada. Eu, como fui transferido muitas vezes, chegar numa igreja, 1 ano, 1 ano e meio, não é o líder da igreja. O líder da igreja está lá, os líderes estão lá dentro. Eu vou conquistar a minha autoridade com o tempo. E com esse tempo em que a autoridade está em baixa, no mundo inteiro, aí então fica pior. Essa é uma das grandes dificuldades de pastorear agora. É exatamente essa. Porque enquanto eu estou pregando aqui, alguém está com o celular lá conferindo alguma coisa. Alguém está lá perguntando, cutucando no outro e dizendo, você concorda? Eu acho que não. Eu acho que isso aí está exagerado, esse negócio aí. Então, a nossa palavra só é aceita depois de questionada, como por muita gente. Isso tem os motivos, porque os ladrões, os bandidos, os mercenários saíram pelo mundo com o nome de pastor. O cara anoitece bandido e amanhece um pastor, um apóstolo, um bispo, um troço qualquer desse, assim, no sentido deles lá, não no sentido nosso.
Os irmãos não precisam de pastor para abrir uma empresa. É só procurar a Embrapa, eles têm pessoas melhor do que nós qualificados para te orientar. Agora, para ir para o céu, você precisa de pastor, meu filho. Para ir para o céu, você precisa de pastor. Toda vez que Jesus encontrou ovelha sem pastor, ele disse, é ovelha desgarrada. Não tem igreja sem pastor. Não tem ovelha sem pastor. Se tiver, está desgarrada. Na Bíblia, é isso que a Bíblia diz. Então, nós somos irrelevantes nesses dias, mesmo naquilo que a Bíblia nos considera relevantes. Fora da igreja, como diz um ditado lá fora, desculpe a expressão um pouco chula, não estamos nem com a arruela. Mas, para eles lá, de fato, nós não somos nada. Paulo disse isso. Olha, eu posso não ser apóstolo para ninguém mais, mas para vocês eu sou apóstolo. É isso, irmão. A autoridade está em baixa, em todo lugar. A organização melhor do mundo é a militar. A autoridade dos militares está em baixa. Dentro do quartel, agora, não é como o meu tempo, que eu chegava no sargento, eu precisava, como soldado, eu precisava prestar minha continência ali, e tal, depois bater aqui e pedir permissão para falar com ele, um negócio que o civil acha absurdo, permissão para falar com o senhor, e ficar esperando. Se der permissão, deu, se não der, você não pode falar. E para você sair da presença daquela autoridade, você tinha que novamente prestar continência e pedir permissão para retirar. Se dissesse, pode retirar, se não, fica quieto ali. Pode retirar, você não ia sair do jeito que você quisesse, você ia dar uma meia volta assim e sair com o pé direito. Aí você podia caminhar. Agora acabou isso tudo, meu filho. O soldado chega na quartel, presta continência, porque é um bom dia, uma boa tarde. Boa tarde, tenente. Pronto. A autoridade está em baixa no mundo inteiro, apesar de que estão lutando para transformar o mundo numa ditadura universal, com a nova ordem mundial, o novo normal. Porém, irmãos, ainda assim, os países mais ditadores do mundo estão com problemas sérios, graves. A autoridade está em baixa. Nós, porém, não podemos concordar com isso. Porque Deus não nos chamou para a baderna, para a bagunça, para a desordem, para a anarquia. Existem os anarquistas, filosoficamente anarquistas. Nós não fomos chamados para ser anarquistas. Nós fomos chamados para a ordem. Nós fomos chamados para manter a ordem. A ordem, a autoridade cultural, lutar em favor da paz, em favor da liberdade, em favor da permanência da autoridade, que é a ordem. Um país sem autoridade, igual está o nosso. Nós temos um presidente que tem muito boa intenção, porém, os demais poderes não deixam o homem trabalhar, não deixam o homem falar uma coisa, eles desmancham lá, falou que a vacina não ia ser obrigatória, o Supremo Tribunal foi lá e disse não vai ser obrigatória, o presidente ficou de fantoche, e por aí afora, porque nós estamos vivendo uma bagunça no país, politicamente falando. Agora, isso não pode estar na igreja. Eu vou terminar aqui, já estou passando o horário. Nós não podemos permitir que a anarquia lá de fora entre na igreja. A igreja precisa viver paz, liberdade, autoridade, princípio de autoridade. Quebrando esses princípios, quem vai sofrer somos nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.